Sou professora Tatiana Araújo, do curso de Administração. Estamos aqui no Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, com a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o professor Carbone, que é uma ampla referência para nós nos estudos de capital humano, desenvolvimento de pessoas no Brasil, e acabou de palestrar sobre dados da sua tese de doutorado nessa área de capital humano e com o estudo que foi feito no Banco do Brasil. Muito obrigada, professor, seja bem-vindo. Os nossos alunos estão aqui te assistindo nessa oportunidade e eu queria começar perguntando como se deu essa trajetória profissional que te trouxe até aqui, né? Nós estamos falando de alunos universitários que têm toda uma projeção profissional e acadêmica. Conte-nos um pouquinho da sua história, de como você chegou aqui nesse estágio que todos nós almejamos. Oi, Tatiana, muito obrigado aí por essa oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês e falar para os alunos aqui que estão nesse congresso, entre outros. E a minha trajetória é muito simples. Eu funcionário do Banco do Brasil, mas num dado momento achei que eu tinha que estudar o problema da gestão de pessoas do banco, né? E aí eu tive uma grande oportunidade para fazer mestrado pelo Banco do Brasil na FGV do Rio de Janeiro, e aonde eu fui estudar inicialmente o problema das competências do gestor do Banco do Brasil, uma empresa muito grande, à época com mais de 100 mil pessoas. Eu ali fiz um estudo sobre o perfil do nosso gerente, né? E o objetivo era avaliar qual era o perfil mais adequado para os desafios que a organização tinha à época, que era um banco que vivia uma situação econômica muito difícil, estava enfrentando um programa de demissão voluntária que teve mais de 15 mil pessoas demitidas num dia só. Era uma situação difícil. E aí a minha tese foi o início de um programa de desenvolvimento de competências dos gestores do banco. Depois disso eu fui trabalhar na área de RH, e trabalhando na área de RH eu assumi a Universidade Corporativa do BB, e meu desafio era desenvolver competência dos funcionários do banco. E aí eu nunca parei de tentar investigar qual era a prática de RH mais adequada para desenvolver as competências dos funcionários do banco. Então existem várias formas de você desenvolver as competências de um funcionário, né? Você pode desenvolver as competências com treinamento, mas você pode desenvolver as competências no cotidiano do trabalho, com transferência de conhecimento entre os colegas. Você pode desenvolver competência através de sistemas de avaliação, né, da performance do indivíduo no trabalho. Tem várias formas de você ajudar o indivíduo a entender a realidade e melhorar a sua performance, né? Então a minha trajetória foi toda essa. E ao final da minha carreira no Banco do Brasil, eu quis fazer um estudo científico sobre o impacto de todas as práticas de RH que eu tinha presenciado a sua implantação nos resultados das agências, né? E esse trabalho foi muito interessante porque me permitiu ver o que a gente acertou, o que a gente errou, né? Ter uma empresa grande, você adota muitas ações, são várias as práticas simultâneas, são tentativas de você interferir na realidade, melhorar as competências do trabalhador e com isso alcançar mais resultados, e resultados não só econômicos, né? Você tem vários resultados a alcançar numa organização do tipo do Banco do Brasil. E essa foi minha tese de doutorado, né, pela qual eu venho aqui falar um pouco para os alunos hoje. E que foi uma abordagem muito agradável, porque se a gente pensa no que você trouxe na apresentação sobre capital humano, competências, né, essa abordagem mais contemporânea de visualizar uma coisa mais integrada aos resultados organizacionais, como isso é presente nas organizações do tempo atual e nas complexidades do mundo atual, né? Com outro elemento que você trouxe também, as influências externas, né? Momento de economia, ambiente corporativo, macroambiente, bem sistêmico isso, né? E nessa abordagem de competências, você acabou dando um passo à frente, porque o banco não estava nessa abordagem quando você começou a pesquisar isso, ou estava, Carbone? Como estava esse contexto? Então, o Banco do Brasil é uma empresa muito grande e é uma empresa que tem a condição de fazer investimentos, né? E ocorre que a área de RH do Banco do Brasil adotou como estratégia de desenvolvimento das competências dos próprios empregados da área de RH, adotar uma estratégia de formação de alto nível.
Então, o banco selecionava anualmente uma ou duas pessoas para ir fazer programas de mestrado e doutorado para estudar o problema de gestão de pessoas da organização. E isso ocorreu ao longo de muitos anos, eu acho que continua ocorrendo agora com muita intensidade. Então, historicamente, o banco desenvolveu uma espécie de um laboratório, né, científico para desenvolver novas práticas de RH, validar essas práticas, avaliar e verificar quais são as mais adequadas. Então, são vários colegas que trabalham nessa área que têm uma atuação extraordinária. Não é por outra razão que, no ano passado, o Banco do Brasil ganhou o prêmio da melhor universidade corporativa do mundo na França, né, que é concorrido com empresas europeias, com empresas americanas. Foi uma distinção extraordinária, né? Só possível porque ali virou um centro de investigação, um centro de ciência que une toda uma prática empírica muito boa, muito responsável, com investigação que vai dando suporte para você melhorar o seu cotidiano. Né? Então, é essa trajetória que me permitiu, primeiro, entrar no centro de excelência, né? E segundo, continuar me desenvolvendo sem parar, porque o banco sempre apoiou muito. Né? Então, esse último trabalho, particularmente, nos permitiu, de um lado, entender como que práticas de RH focadas no desenvolvimento de competências específicas da empresa, elas têm uma aplicabilidade muito boa e resultados muito consistentes, né? E ao passo que aquele modelo ortodoxo de desenvolvimento, que é o modelo focado no treinamento, que não é ruim per si, o treinamento é uma coisa extraordinária. Minha vida inteira eu incentivei a empresa que eu trabalhei durante 30 anos e outras empresas agora como consultor a desenvolver boas práticas de treinamento. Mas ocorre que o treinamento ele tem um time diferente da realidade operacional de empresas dinâmicas. Né? As empresas que são empresas de conhecimento, elas têm um caráter muito dinâmico e o treinamento clássico, ele acaba não podendo dar uma resposta, porque o tempo de planejamento, de desenvolvimento e implantação de ações dessa natureza é lento e a realidade é muito dinâmica. Então, o treinamento é bom muito com foco na carreira do indivíduo e ele não é bom com foco no processo de trabalho. No processo de trabalho, você precisa de ações de desenvolvimento mais rápidas, você precisa de ações de desenvolvimento focadas em transferência de conhecimento de quem já sabe fazer o serviço. Então, é uma outra lógica, né? E a partir dessa perspectiva, o banco, por volta dos anos 2000, começa a oferecer uma prática de desenvolvimento de competência para os empregados baseada em trilhas de aprendizagem. E as trilhas de aprendizagem, o que são? São ambientes de desenvolvimento onde o funcionário, o empregado, o trabalhador, ele tem acesso a um conjunto amplo e irrestrito de ações de capacitação. Não só treinamento, mas outras formas, né, como bibliografia de alto nível, mecanismos de transferência de conhecimento, onde ele pode aprender com colegas de trabalho, acesso a filmes, a vídeos de treinamento, acesso a coaching. Quer dizer, você oferece ali um portfólio amplo de possibilidades de desenvolvimento e o indivíduo, a partir da sua realidade, do seu problema, escolhe aquilo que é mais rápido, mais adequado, mais vocacionado à sua forma de aprender. E com isso ele tem um resultado melhor do processo de aprendizagem. Né? Então, ao olhar para a competência, porque a competência é ela que sustenta o resultado. Então, a ideia, a lógica é o seguinte: quais são os mecanismos de desenvolvimento mais adequados para que você desenvolva a sua competência e aplique na realidade, alcançando os resultados que são necessários. Pelo que eu estou entendendo, ele consegue gerir a própria trilha de aprendizagem. Ele pode pensar num plano de carreira do que ele deseja enquanto carreira, e o próprio funcionário colaborador, diante dessas possibilidades, ele pode gerenciar, escolher uma trilha, é isso? Isso. Então, a trilha de aprendizagem, elas são caminhos alternativos para que você alcance a competência que você precisa. E a trilha permite, simultaneamente, que você olhe para a sua formação no longo prazo, pensando na sua carreira, né, na sustentabilidade da sua carreira, ou seja, no alcance de competências que sustentam o desenvolvimento profissional no longo prazo, e também oferece para o indivíduo caminhos específicos de interesse da organização.
A organização pode ter problemas de processo que precisam de respostas muito rápidas, e um processo de aprendizagem muito dinâmico, muito tempestivo. Então você tem essas trajetórias de capacitação mais simples para te habilitar por exercício de trabalhos que são cotidianos. Então a trilha te olha para o longo prazo e olha também e te oferece soluções para curto prazo. Essa é a estratégia fundamental. E você sabe o que é bom para a empresa no curto prazo e você passa a entender o que é bom para você no longo prazo. Mas sempre você que escolhe, né? Você tem um menu à sua disposição. Acho que é essa customização que torna possível, que é o passo à frente do que a gente tem das situações genéricas, né, das ofertas genéricas para as empresas que não necessariamente alcançam as distinções que nós temos do capital humano, né, Exatamente. Que cada um tem o seu valor, a sua habilidade. E aí dentro dessa abordagem, Pedro, uma coisa que me chamou a atenção lá é como que a gente trabalha então para formar para que esse capital humano possa otimizar, que a gente possa otimizar esse capital humano a ponto de ter o melhor do que as pessoas têm para nos oferecer, sem que seja unicamente resultado, que acaba perdendo a qualidade do próprio ser humano envolvido nessa questão. Então, como que nessa abordagem nova a gente consegue trabalhar com essa distinção, com isso que é tão... A gente tem tanta diversidade. Imagina no Banco do Brasil, você tem um time de gerentes com uma diversidade impressionante, né? Então, assim, como trabalhar dentro dessa abordagem de capital humano? Então, a questão, embora complexa, a compreensão dela é simples. Ocorre o seguinte, nós precisamos do melhor dos dois mundos. O que seria o melhor dos dois mundos? Primeiro, você potencializar a competência que é nata no indivíduo, né? Então, o indivíduo ele já nasce com um conjunto enorme de talentos e de vocações. Cabe à empresa inteligente capturar isso para poder localizar o seu trabalho na área mais adequada. Agora, para que esse mundo possa ocorrer, você precisa inventariar as competências das pessoas. Sim. Para você conhecer a competência de cada um e a vocação de cada um para os vários desafios da organização. Então já começa, e isso não é uma conversa, não é só essa lógica, vamos bater um papo e ver qual é a tua vocação, não é isso, você precisa ter um modelo de investigação suficientemente capaz de te oferecer respostas sobre quais são as competências que o indivíduo tem hoje e qual é a sua vocação, onde eu devo continuar investindo em você, para que você possa se realizar plenamente, para que o trabalhador possa se realizar plenamente. Esse é o melhor mundo sob o ponto de vista individual. Sob o ponto de vista corporativo, a organização precisa alcançar resultado. Sim. Não tem saída, porque uma organização de mercado, ela precisa de bons resultados. E uma organização pública precisa de bons resultados. A gente sabe a gente vê o que está acontecendo aqui no país e como que as organizações públicas, muitas vezes mal gerida, levam a uma corrupção endêmica, onde a organização não vai chegar a resultado positivo nenhum, independentemente da competência dos seus trabalhadores. Então, imagina um cenário desastroso, né? Então, seja pública, seja privada, as organizações precisam alcançar resultados e precisam extrair do seu corpo funcional, sejam eles os servidores, sejam eles empregados na área privada, o melhor que eles podem dar para o alcance desses resultados. Então, a tática é, primeiro, se inventariar as competências das pessoas. Precisa de método, que no Brasil não se aplica, é método adequado. Segundo, se você inventariou a competência, agora eu tenho que saber qual é a competência necessária. Eu preciso de um mapeamento das competências desejadas. Aí eu posso comparar o inventário de competências do indivíduo com as competências desejadas em cada posição. E aí essa análise permite você saber qual é a melhor posição que você deve ocupar na empresa. E isso não é pirotecnia, isso não é sonho. Há metodologia suficientemente capaz de fazer as organizações enxergarem. O que ocorre é que isso talvez seja caro para muitas organizações pequenas ou médias que não têm capacidade de fazer isso. Mas as grandes organizações, sejam elas privadas e públicas, têm acesso mínimo a recursos que levem elas a essa capacidade de compreensão da sua realidade. Então precisa mudar a perspectiva. O desenvolvimento profissional não é mais treinamento. Não é isso mais. Treinamento não é ruim. Treinamento é uma das múltiplas possibilidades.
A questão mais importante hoje é de diagnóstico, é entender o problema de competência da organização, entender a capacidade individual de cada trabalhador e o que ele pode ofertar em competências com a sua vocação de desenvolvimento. Se você compreende isso, você sabe a maneira de agir, e aí você vai descobrir se é treinamento ou é outra forma de aprendizagem mais adequada. Fantástico. É a questão do planejamento. O planejamento começa num bom diagnóstico. Isso. Ao ter as informações, a gente tem condições de planejar um curso que seja coerente com o que se espera de resultados. Maravilhoso. Agora, para a gente finalizar, professor Carbone, eu queria que você desse aqui para a gente uma orientação para os alunos que querem seguir nessa linha de pesquisa, que querem batalhar aí para estudar novas ferramentas, testagem, né? Eu gosto muito do modelo de pesquisa de estudo de caso, quando ele vai entender o que acontece para reproduzir, ou nas abordagens acadêmicas. A gente tem muita coisa escrita dentro de alguns temas, mas existem gaps, existem outras oportunidades dentro da área de gestão de pessoas. Então, qual o conselho que você dá para o nosso aluno que quer seguir por esse caminho? Bom, o conselho que eu dou é o seguinte, ó, essa área é uma área complexa, né? E o conselho, em que pese que vocês vão entender que ele é simples, ele tem uma lógica que precisa ser compreendida. O que ocorre é o seguinte, nós temos 3 dimensões de estudos nessa área, né? Da psicologia aplicada ao trabalho ou da administração. O primeiro enfoque é você olhar para o processo de trabalho. E aí se estudar, sim, os processos clássicos de RH, onde a gente vai compreender como que o processo de capacitação e desenvolvimento, o processo de remuneração, recrutamento e seleção, como que seriam os melhores formatos. Mas acontece que esses processos, eles são dependentes do tipo de trabalhador que você quer. Se você quer um trabalhador satisfeito, se você quer um trabalhador competente, se você quer um trabalhador que transfira conhecimento para os seus colegas de trabalho, se você quer um trabalhador com muita saúde, esse trabalhador vai requerer um processo de RH, né, que seja adequado para esse tipo de alcance. Então, você gestar as pessoas tem a ver com o tipo de processo que você trabalha. Além disso, não basta apenas você pensar no processo e pensar nas pessoas. Você tem que pensar nos resultados decorrentes dessa ação. E aí há o chamado estudo do capital humano. Então são 3 dimensões de estudo. A gestão de RH, que estuda processos, a gestão de pessoas, que estuda o indivíduo do trabalho, e a gestão do capital humano, que estuda o impacto das práticas do RH, nas competências e nos resultados da empresa. E esses estudos, eles são de várias áreas, eles são interdisciplinares, né? Enquanto que o estudo de gestão de pessoas é um estudo psicossociológico. Você está estudando o ser humano no trabalho, né? O estudo das práticas de RH é um estudo de processo, ele está mais próximo da administração. E o estudo do capital humano, né, é o estudo do capital, que é o impacto do humano no capital, o estudo está mais próximo da economia. Então, a psicologia, a sociologia, a antropologia, né, elas estão, e a administração, elas estão, e até a contabilidade, elas estão interligadas, elas não são isoladas. Claro que você pode ter um foco prioritário, né? Então, o meu trabalho de doutorado foi tentar fazer uma articulação, mostrar um pouco esse trabalho articulado e como essas ciências, todas elas contribuem de maneira decisiva. Então, de acordo com a formação que o aluno escolhe, ele vai ter um olhar específico, mas ele não deixar de entender essa visão sistêmica. A perda da visão sistêmica faz com que o estudo dele fique enviesado e perigoso, né? Então, a área de ciências humanas é interligada. E outra questão importante é que a literatura de qualidade sobre gestão de pessoas, sobre gestão de RH e sobre capital humano, ela é pequena, ela não é grande. O que faz com que o pesquisador, o estudioso, tenha acesso rápido a essa literatura, né? A única coisa que eu não recomendaria, né, que eu diria que é o não escopo de pesquisa, seria continuar lendo livros que têm esse foco prioritariamente de autoajuda, né? Acho que a autoajuda pode ser muito bom para o indivíduo num determinado momento, mas para efeito de estudo científico, ele é muito ruim, né? Porque ele acaba desorientando ao invés de orientar. Então, existe uma grande quantidade de literatura que não tem respaldo nenhum, sob o ponto de vista científico, orientando a gestão de RH nas organizações. Então, tomar cuidado com essa literatura. E, para isso, vamos buscar revistas de alto nível, tanto no Brasil e no exterior, né, nessa área de gestão de pessoas, RH, psicologia aplicada ao trabalho,
que vai se encontrar uma boa literatura, né, suficiente para poder ajudar vocês no desenvolvimento da sua profissão, né, do seu estudo e na sua carreira. Sensacional. Muito obrigada, professor Carbone. Tenho certeza que os nossos alunos crescem com essa experiência, né? É um mentor, alguém para a gente seguir, se espelhar dentro dessa área. Quero só ressaltar as publicações que vocês mesmos têm, né? Alguns livros que foram gerados sobre gestão de competência, alguns materiais no Brasil que está sendo produzido com ampla qualidade e que vale a pena a leitura, vale a pena o acesso, como é o caso do professor Carbone, professor Brandão, né, e outras literaturas brasileiras que sobre esse tema tão atual. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Tatiana. É uma honra estar aqui com você, né, e com todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos.